Moscou, crepúsculo do ano de 1999. Aquele que foi o coração da finada União Soviética passava por um momento turbulento. O governo de Boris Yeltsin vivia uma crise de popularidade com seus fracassos em dessovietizar a economia russa. A inflação era galopante, a dívida externa elevadíssima e o desemprego crescente atormentava o Kremlin daquele que havia sido um grande membro do Soviete Supremo. No particular, Yeltsin estava perdendo uma batalha para o alcoolismo e não inspirava mais confiança. Dentro das movimentações no alto escalão do governo russo, um sujeito enigmático, com sede de poder e que já ocupava o cargo de primeiro-ministro da federação, se destacava. Seu nome, Vladimir Vladimirovich Putin. Verdade seja dita, é provável que Vladimir Putin seja o líder contemporâneo que desperte mais curiosidade. Seja por seu estilo de governo, por sua capacidade de passar complexidade na atuação russa e se posicionar como um antagonista do bloco do Ocidente. Isso faz com que ele seja visto de várias formas. Um líder de aço, um político maquiavélico, ou até mesmo como um novo Stalin. Bom, para entendermos como ele chegou aí, precisamos conhecer um pouco mais de perto a sua vida. O presidente russo nasceu na União Soviética em 7 de outubro de 1952, na cidade de Leningrado, hoje São Petersburgo, e sempre esteve ligado, de certa forma, a grandes questões políticas. Seu pai era um veterano da Segunda Guerra Mundial e sua mãe uma sobrevivente do cerco de Leningrado. Mesmo o avô era um chefe de cozinha no Kremlin, muito próximo de vários líderes históricos como Lenin e Stalin. Durante a juventude demonstrou gosto por questões de espionagem, afinal, a temida KGB impunha medo e era uma espécie de honra fazer parte dos quadros da agência. E vamos ser honestos que nada mais no mundo combina com Putin do que a KGB, com aquela cara de vilão do James Bond que ele tem. Com seu gosto pela burocracia e ambição, Putin ingressou na Faculdade de Direito de Leningrado, quando se ligou ao Partido Comunista da União Soviética, o famoso Partidão. Já na faculdade demonstrava gosto e habilidade para fazer política, assim como entendia profundamente as nuances estatais. Eventualmente, teve seu talento reconhecido e ingressou no Comitê de Segurança Nacional, para nós, a KGB. Entretanto, dentro de lá, Putin não foi exatamente um membro de alto escalão, mas foi justamente esse trampo que permitiu que Putin visse em primeira mão a queda do Muro de Berlim em 1989. Foi ali que Putin percebeu que os ventos estavam mudando. Gorbachev havia dado um choque de abertura enorme na União Soviética. O perfil de centralização imposto em 1917 parecia antiquado e pedia uma renovação no quadro de lideranças. A coisa é que, na real, estava tudo uma baita bagunça. Os membros do PCUS estavam insatisfeitos com o desmantelamento da União Soviética. O exército soviético estava rachado. E muitos estavam igualmente insatisfeitos com o choque liberal de Gorbachev, preocupados com o que pensava Boris Yeltsin. Um sujeito chamado Gennady Yanagay montou um comitê estatal de emergência em 1991, com o objetivo de frear a divisão soviética e tentar o retorno da centralização das decisões. Tudo isso para tentar prejudicar os antigos opositores Boris Yeltsin e Gorbachev. Mas acontece que não deu certo. Yeltsin consolidou o poder, estabeleceu a Federação Russa e Gorbachev meio que evaporou. Nesse meio tempo, Putin deixa a KGB e tenta se remodelar a nova realidade da Rússia, pendendo, claro, para o lado vencedor pós-tentativa frustrada de golpe. Em sua cidade natal, ele possuía um grande aliado, que era nada menos do que o prefeito de São Petersburgo. Seu nome, Anatoly Sobchak, um político talentoso e profundamente corrupto, prefeito na cidade capital da máfia russa. Bom,
Anatoly, lá pelos idos de 1994, incorporou Putin ao seu governo, apontando o antigo KGB como vice-prefeito de São Petersburgo. Eu nem preciso te dizer que essa foi uma decisão acertada. Putin ficou encarregado pela parte de infraestrutura e negócios da cidade, e olha que aproveitou bem a oportunidade. Modernizou, trouxe investimentos e soube lidar muito bem com a máfia russa e com os oligarcas. Ou seja, Putin ganhou o respeito de todo mundo. Só que seu chefe, Sobchak, era um sujeito que gostava muito de passar a mão no dinheiro público. E uma hora isso ia dar ruim. E deu. Anatoly perdeu as eleições e Putin acabou tendo seu talento incorporado pela presidência de Yeltsin, onde viria a ser seu vice-assessor. Nessa época, Anatoly levou um mandado de prisão e fugiu para Paris, isso em 1997. Mais tarde foi descoberto que ninguém menos do que Vladimir Putin arranjou essa viagem, assim como prometeu resolver o problema do seu amigo. E diga-se de passagem, em 1999, de fato ele resolveria. Mas vamos com calma. Em 1998, Putin torna-se chefe do Serviço Nacional da Federação Russa, o FSB, que é basicamente a nova KGB. Neste mesmo momento, Putin começa a entender os anseios de sua população, após uma década completamente caótica, com Yeltsin fazendo remendos em uma economia toda quebrada. Putin acaba por ingressar no Partido Rússia Unida, que prometia ser a nova força dominante na Rússia. Neste momento, se mostrava uma espécie de moderador dentro dos interesses dos oligarcas russos, isto é, os velhos membros do Partido Comunista que ficaram com os inúmeros espólios após a queda da União Soviética. Ou seja, a gente está falando de gente muito graúda. Eles tinham capacidade de trazer o caos para a Rússia e Putin aparentemente era o único sujeito que conseguia de alguma forma impor um esquema lá. Bom, em agosto de 1999, nosso amigo e bom bebedor Boris Yeltsin estava muito mal de saúde. Por isso, acaba por convidar Putin para ser seu primeiro-ministro e o incumbe da ardilosa tarefa de lidar com as revoltas na Chechênia. E se você acha que Putin é um líder brutal hoje em dia, imagine esse cara com vontade de mostrar serviço em 1999. Em resumo, ele sequer deu chance para os chechenos. No dia 31 de dezembro de 1999, Boris Yeltsin renuncia e Putin começa uma nova era na Rússia, como presidente interino com mão de ferro. Desde o começo, Putin fazia questão de ter controle absoluto da administração pública russa. Isso, é claro, acabou incomodando uma galera, em especial alguns oligarcas russos e a galera do Cáucaso do Norte. A região do Cáucaso possui uma população predominantemente islâmica, sunita, hostil aos ortodoxos. Putin lidou com crises sérias relacionadas ao povo daquela região. Um exemplo foi o massacre de Beslan, em 2004, em que milhares de pessoas foram reféns em uma escola com o objetivo da independência da Chechênia. Mas a real é que com Putin não tem muito essa, então ele mandou a galera ir lá para atirar mesmo, sem se preocupar com os civis. Só ali morreram aproximadamente 334 pessoas. Não por acaso, foi lá que começaram críticas que até hoje fazem sentido acerca do comportamento do presidente russo. Ele é nada menos do que um líder que sempre viola os direitos humanos. Já com os oligarcas, especificamente dois ousaram ir contra Putin. Um era chamado Mikhail Khodorkovsky, dono de Yukos, uma petrolífera espólio da União Soviética. E olha só o que aconteceu quando ele se colocou contra Putin. Ele pegou Yukos de volta e, com sua influência no judiciário, mandou Mikhail preso. O outro é um sujeito que já foi preso até aqui no Brasil, bastante conhecido da torcida do Corinthians. Sim, estou falando do matemático Boris Berezovsky. Ele que era dono do Media Sports Investments. E também foi ele que cuidou do clube entre 2005 e 2007. Vale destacar que Berezovsky provavelmente era o oligarca mais rico da Rússia, além de ser membro do parlamento. Ele foi apoiador da eleição de Putin em 2000, mas passou a criticá-lo em público, o que foi entendido como uma afronta. Então, no final das contas, o resultado para Boris foi o mesmo. Ele teve que fugir para Londres.
o recado estava muito claro. No Cáucaso, o rumo e as lideranças teriam que ser aprovadas por ele e a elite econômica russa poderia seguir existindo desde que não atrapalhasse. Os oligarcas poderiam continuar ganhando dinheiro, mas só com a bênção de Putin. A Chechênia poderia brincar de país com o seu ditador Kadyrov, mas fato é que quem manda mesmo é Putin. Para fechar esse ciclo, faltava apenas uma coisa: a institucionalização do fator Putin. Pela Constituição de 1993, o presidente só poderia ter 2 mandatos consecutivos e ao final de 2007 chegaria ao fim o segundo mandato de Putin. Mas na época, as commodities russas estavam em alta, o líder era popular e não queria abandonar o poder. A solução achada foi fazer seu sucessor, um sujeito com uma carinha mais moderna chamado Dmitry Medvedev. Muitos pensavam na época que essa indicação seria o fim da era Putin, mas eles estavam redondamente enganados. Fato é que durante o governo de Medvedev, Putin era nada menos do que o primeiro-ministro, e à época era o grande responsável pelas decisões do país. Isso foi de 2008 até 2012, e como gentileza por sua lealdade, após Putin retornar à presidência em 2012, Medvedev foi colocado como seu primeiro-ministro. Daí em diante, o presidente Putin seguiu uma postura de ser antagônico em termos de política externa. Foi um grande crítico da União Europeia e da OTAN. Isso, junto com suas decisões locais, fez com que ele seja de fato o homem mais temido do mundo. E talvez, em termos psicológicos, isso seja até bom para ele. Afinal, Putin sempre teve uma postura ambígua, de não responder diretamente perguntas complexas, às vezes rebatendo perguntas com outras perguntas. A verdade é que até hoje tudo aquilo que é relacionado ao Putin é bastante vago. Mas, de qualquer forma, recentemente ele fechou o último arco que faltava para a consolidação de seu legado. Em 2020, promoveu uma reforma constitucional que o permitirá permanecer no poder até 2036, quando superará figuras históricas como, por exemplo, Joseph Stalin. E com isso, segue com uma guinada preocupante com relação aos direitos humanos, que já eram um problema antes. A título de exemplo, os homossexuais e as mulheres viram repressões políticas aumentando, assim como as pessoas na Rússia têm presenciado termos como a fé de Deus entrando na Constituição russa. Até porque, se você olhar de perto, Putin é nada menos do que um conservador russo. Mas muito bem, com o judiciário, Duma, oligarcas e as repúblicas islâmicas russas sob controle, junto com uma constituição feita sob medida, é pouco provável que algo faça Putin não atingir seus objetivos de ser presidente vitalício. Pois é, com sua energia, destreza, brutalidade e uma pitada de drama russo, Putin se consolidou como um verdadeiro czar do século XXI. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.